Meus amados, então no estudo de hoje, vamos fazer a leitura do capítulo 14 de Apocalipse, dando seguimento aos estudos que nós estamos fazendo desde a sua introdução, desde o seu capítulo, e já estamos no capítulo 14. Já passamos da metade e nós trabalhamos já todos os textos até aqui, e nós vamos ainda estar trabalhando hoje o capítulo 14. Vamos fazer a leitura, meus amados? Apocalipse capítulo 14. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como que de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícia para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi a voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. E o outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar o outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar
até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. 20 versículos, e nós vamos em 1 hora expor 20 versículos, tá bom? Meus amados, o livro de Apocalipse agora, no capítulo 14, ele é uma antítese do capítulo 13. O capítulo 13 nós falamos de quem exclusivamente? Nós falamos das duas bestas e do dragão, ou seja, do diabo e das duas bestas. Uma besta que era o próprio Nero, uma besta que vai além do que Nero é, e a própria antiga serpente Satanás é que deu poder a essa serpente, deu poder de falar e de pregar. E no final do texto nós aprendemos que estes que adoram a besta, adoram a imagem da besta, esse tem na sua mão e na sua testa o que? O número da besta, que é 6666, ou seja, aquilo que simboliza o sistema maligno. Agora então, no capítulo 14, nós temos uma antítese. O que é isso? É uma ideia contrária da primeira. E ao mesmo tempo, a partir do verso 5, que nós vamos ver aqui no capítulo 14, ele já está apontando para o início das aberturas das taças. Então nós vamos ver então o último anjo, o sexto anjo, que toca a sétima trombeta, que vai ser a primeira taça. Então nós temos aqui um preâmbulo, ou seja, é uma coisa que fica no meio. O preâmbulo é algo que fica no meio, aonde ele explica textos difíceis que terminou no capítulo 11 e que está seguindo até agora e está preparando o ambiente para o capítulo 15 e o capítulo 16, que já virá com mais 7 taças, e nós vamos estar trabalhando tudo isso. Então, o capítulo 14 é o contraste entre os filhos de Deus e o adorador da besta. O primeiro verso que nós vamos encontrar aqui está escrito assim: e olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então, meus amados, voltando àquela discussão antiga a respeito do número da besta, irmãos, eu tento ser menos ácido em relação a essas coisas, tá? Eu confesso para os irmãos que eu tenho dificuldade. Eu conheço uma pessoa que continua acreditando na tese que de repente é um chip ou qualquer coisa do gênero. As pessoas, mesmo vendo todo o texto, mesmo você mostrando, mesmo você explicando historicamente, filosoficamente, textualmente, dentro da historiografia, mesmo assim a pessoa ainda tem dificuldade e não considera essa parte. Então nós começamos já introduzindo esse texto, que aqueles que não são marcados pelo número da besta, que é o número de homem, que é o 666, ele é marcado com o nome do Senhor. Ele é marcado com um nome, e ele tem esse nome ou na mão direita, ou ele tem um nome na testa. Então, meu irmão, se o número da besta é literal, então por que nós aqui cristãos, não está escrito o nome na nossa testa, Jesus Cristo, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, ou uma tatuagem no braço? Ou alguma coisa só de Jesus? Por que não? Então, irmão, se tem uma proposta, o que está acontecendo no capítulo 14? O capítulo 14 prova que o número da besta é um número simbólico, que representa o sistema maligno da besta, a representação do sistema, da ideologia, do poderio. Irmãos, isso não tem como ser uma marca física, não tem como ser um chip, não tem como ser nada disso. Por quê? Porque o próprio capítulo 14 explica que é isso. Sim, mano.
Oi? Todo mundo é só não colocar o chip. Isso, você vai ser salvo porque você não colocou o chip. É isso aí. Facinho, é só não colocar. Quando vocês começarem a ver chip por aí, é só não colocar que você já está salvo. Então, a gente sabe que não é isso. Então, parece que é um pouco ácido, parece que é um pouco, às vezes, está subjugando, mas não é essa a ideia. A ideia é porque o próprio texto já explica. Então, a gente está falando de simbologismo. Isso não existe literalmente. Não tem como você pegar, olhar para o futuro e ficar procurando elementos que se encaixam. Essa visão futurista, ela distorce a Bíblia para os que já morreram, para nós hoje. Parece que a Bíblia não significa nada para os primeiros cristãos do primeiro século, parece que ela não significa nada para a gente hoje, parece que só vai significar para aqueles que virão no futuro. Então a Escritura perde todo o significado com esses mistérios. Se não fosse um livro de mistério, o nome não seria Revelação, né? Seria o livro dos mistérios. Então a gente entende que não é isso. Essa não é a proposta do texto. Então, explicando o texto, vamos lá. A primeira frase que nós olhamos aqui, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre Sião. Essa palavra, meus irmãos, remete a um acontecimento que fala sobre a vinda do Senhor. Então, em contraste, que o Senhor, ele estava, o Cordeiro estava sobre o Sião, sobre o monte Sião, o monte de Deus. Irmãos, essa expressão ela é encontrada no livro do profeta Obadias, tá? No seu capítulo 1, no verso 21, está escrito assim: tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no seu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Ou seja, engraçado que a primeira frase do capítulo 14 já é o resumo de todo o capítulo 14. É uma admoestação tanto ao povo de Deus quanto àquele que não é declarado povo de Deus. Então nós já temos um aviso aqui. E aqui vai começar a distinção: quem são o povo do Senhor e quem não é. E ele já está alertando para o quê? Para o fim, para o temível dia do Senhor. Então, irmãos, essa primeira frase, ela aponta diretamente para esse texto de Obadias, tá bom? Então é isso que nós já temos que entender. E com ele, olha, ainda tem mais um texto aqui, tá, irmãos? Que faz menção ao Monte Sião. Eu queria que os irmãos também lessem Joel, capítulo 2, verso 1. Olha só, é o mesmo sentido. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no seu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor já está perto. Irmãos, esse texto é de Joel. Agora eu vou ler de Obadias, tá? Que eu não li. Esse de Obadias, irmãos, ele tirou uma parte direta do livro de Obadias, que é o capítulo 1, verso 21. Olhei, e eis que estava o Cordeiro no monte Sião. Olha só. E subirão salvadores ao monte de Sião, para julgarem o monte de Esaú. O reino será do Senhor. Ou seja, essa primeira expressão no verso 1, na parte A do capítulo 14 de Apocalipse, já é um vislumbre de que o Senhor já está vindo julgar. E ele vai julgar os dois povos. Ele vai julgar o seu, aqueles que têm a marca do Senhor, e ele vai julgar os que têm a marca da besta. Parte B do versículo, tá? No capítulo 14, me acompanhe. E com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. Irmãos, nós já conversamos o que significa os 144.000.
E eu aposto que a igreja que está aqui presente sabe exatamente quem são os 144 mil. Irmãos, quem são os 44 mil? Eu estou até quietinho aqui, estou tentando ouvir aqui o que os irmãos estão falando. Eu nem acredito que os irmãos se esqueceram quem são os 144 mil. Então, não é aquele povo que o testemunho de Jeová falou que está separado, não, tá? Só aqueles que vão ser salvos que têm a marca no nome do Senhor. Não é isso. Os 144 mil, meus amados, são os 12 mil, a representação dos 12 do Antigo Testamento e os 12 do Novo Testamento. Isso significa que foram os 12 profetas do Antigo Testamento, a representação, né, dos sábios, toda a representação do Antigo Testamento, os 12, e os 12 do Novo Testamento, que representam os 12 apóstolos, que é a igreja de Cristo. E o 1000 significa a totalidade das coisas. Geralmente um número que vai a 1000 significa que é em todos os tempos, sabe? É 10 elevado ao quadrado, é 1000, né? 10 vezes 10 é 100, né? Mas tudo bem. Nós estamos falando que a totalidade é o 1000, por isso que o milênio é um tempo gigantesco, é a totalidade do tempo da igreja na terra. Então nós temos os 144 mil, significa são todos os santos salvos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Esse é o povo eleito de Deus, é o povo que foi selado, é o povo que foi marcado. São 144 mil. Era isso que vocês iam dizer, né? Mas por que, irmãos, está sendo dito sobre os 144 mil? Que está marcado na sua testa o nome de seu pai. Irmãos, alguns judeus do Antigo Testamento, eles carregavam em suas testas trechos da Torá, amarrado na testa. E esses filactérios também eles iam amarrado na sua mão direita, tudo para lembrar quem Deus era e da sua bondade. Então eles tinham uma caixinha com a porção da Torá, geralmente era aquela parte Shema, ouve ó Israel, eu sou o Senhor seu Deus. Ele ficava com esse texto na testa e ele tinha uma fita que era amarrada na mão. Agora vocês estão entendendo por que ele está usando a expressão que os filhos de Deus têm a marca na testa e na sua mão direita? Está fazendo uma alusão aos costumes dos fariseus, dos santos, dos homens santos, os racitins, os separados, aqueles que não se contaminavam com os outros, os castos, os virgens, não virgem na questão de pureza sexual, mas de pureza ritual. Esses que não se misturam, não se prostituem com outros deuses. Então essa menção da testa e da mão faz menção a esse aparelho comum que é usado, tá bom? Essas fitas que eles amarravam nas mãos e a caixinha com o texto da Torá na testa. Pesquisem a respeito disso, tá bom, meus amados? Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso em contraste com o texto anterior, que apontava quem? O número da besta e os seus seguidores. Então ele está fazendo um balanço, aqueles lá do capítulo 13, que eu acabei de falar, são os seguidores da besta, esses que adoram a besta, seguem a besta. Agora esses que eu estou apresentando para vocês, esses são os santos, que ele tem a marca de Deus, e ele carrega na testa e nas suas mãos essa marca. E o verso 2: e ouviu uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouviu uma voz de arpistas que tocavam as suas harpas. Irmãos, é muito comum usar essa linguagem para apresentar Deus. Várias e várias vezes nós vimos vozes como de trovão, várias vezes como o som de muitas águas,
Irmãos, o som de muitas águas, ele está falando sobre aquelas quedas de cachoeira. Aqueles que foi já nas cataratas aqui do Iguaçu, ou em umas cachoeiras muito fortes, irmão, não dá para ouvir nenhum pensamento. Aquele turbilhão, aquela coisa que parece um trovão, misturado com um monte de barulho. É isso que está apresentando aqui como a voz de muitas águas. Está apresentando o peso das águas, o peso da boca de Deus, quando ele cai sobre o leito do rio e faz aquele turbilhão. Ou seja, a sua força, a força da tua palavra. Verso 3: e cantavam com um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico. Eles estavam cantando um cântico que só ninguém podia aprender aquele canto, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Vocês leram aí? O que será que esse texto está querendo dizer, meus amados? O que vocês imaginam com isso? O que pode ser isso? Irmãos, o novo cântico é um canto de vitória. Toda vez que Israel ela passava por algum período muito difícil, logo em seguida que eles venciam aquele problema, imediatamente eles começavam a cantar. Nós lembramos aqui, irmãos, está fazendo alusão a um texto que já foi mencionado aqui e vai ser mencionado no futuro, que é o canto de Miriam, quando atravessou o Mar Vermelho, o Mar de Junco, também conhecido como o Cântico de Moisés. E que cântico era esse? O Cântico da Vitória. E quem é que podia cantar esse Cântico da Vitória? Só os que foram vitoriosos, só aqueles que passavam pelo mar. Por quê? Porque os egípcios, aconteceram o que com eles quando eles tentaram atravessar? Morreram afogados. Então quem pode cantar é só os eleitos. Então, irmão, mais uma vez o livro de Apocalipse, ele é uma tipologia de Êxodo 17, você vai encontrar muito, e de Gênesis. Por quê? Porque ele narra de novo como uma proto-história ou um reflexo da história do julgamento que aconteceu aonde? Lá, irmãos, no livro de Gênesis, das 10 pragas do Egito, em todos esses momentos. Então você vai ver que o julgamento é igual a Sodoma e Gomorra, o julgamento é igual às 10 pragas do Egito. Vocês vão ver repetidas vezes esses elementos de juízo sendo usados de forma contínua aqui no livro de Apocalipse. Então nós já explicamos o verso 2. Ou seja, o novo cântico é o cântico de vitória. É como se fosse o cântico de Moisés e como se fosse o cântico de Miriam, que será citado também posteriormente. E cantavam como um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e anciãos. Senão, olha só, de novo, animais, anciãos, e ninguém podia aprender senão aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. De novo, os 144.000 foram comprados da onde? Isso significa o quê? Foram eleitos que estavam aqui na terra. Ou seja, são pessoas como nós, cristãos como nós, que são comprados da terra dia após dia. São aqueles eleitos do Senhor que têm a marca do Senhor na sua testa, que não é aqueles que receberam a marca da besta. Hoje tem do besta também. Verso 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Vamos lá, parte B parte A. Mais uma vez, irmãos, esses santos, esses 144.000 que estão cantando o cântico de vitória, estes são os que não se contaminaram com mulheres.
porque são virgens. Vocês percebem daquela luta, da profecia do profeta Balaão, que ele ensinou Balaque a fazer o quê? A corromper os homens. Os filhos de Israel foram corrompidos por quem? Pelas mulheres. Ou seja, essas mulheres foram usadas como instrumento para fazer o que, irmãos? Para fazer que o próprio Deus amaldiçoasse seu povo. Então, Balaão e Balaque armaram ciladas para que eles se prostituíssem com a mulher. O problema, irmãos, não era necessariamente a prostituição por si só, mas essas mulheres eram prostitutas cultuais, aquelas que faziam parte dos cultos e dos templos, e que levavam os homens também a adorar outros deuses. Nós vemos até Salomão caindo nessa esparrela, se ajoelhando diante de outros deuses por causa de mulheres. Então a expressão aqui, que eles não são contaminados porque eles são virgens ou eles são castos, tá? Essa palavra traduzida em grego é virgem mesmo, mas é virgem na situação da questão da prostituição. Porque nessa época, meus irmãos, se tinha uma coisa que os homens caíam antigamente, era essa questão de mulher. Hoje não acontece mais isso, porque os homens já aprenderam, né? Então assim, o diabo, toda vez que quer destruir um homem, ele mexe com a sua castidade. Por isso que hoje, irmãos, fazendo uma aplicação muito direta do texto, você vê que a exposição das mulheres está cada dia pior, porque o intuito mesmo é fazer com que os homens desviem os seus caminhos. Então por isso que a sensualidade, ela é uma arma hoje. Como Balaque e Balaão conseguiram destruir os povos, hoje também, irmãos, muitos crentes são destruídos por causa da pornografia e por causa das mulheres que, sem nenhum pudor, elas praticamente andam nuas na rua, né? Hoje o homem, para andar na rua e não ver uma mulher pelada, ele vai sair batendo o carro, caindo de moto, atropelando, porque é impossível, né? É impossível, porque é complicado. Vocês veem que a dificuldade é muito grande. Então, ele está falando sobre a castidade, mas a castidade não é só o ato, é a mente, é a questão também, a questão aqui é a prostituição cultural também. Porque as pessoas, elas dizem amar Cristo e amar Deus, mas elas se prostituem com ideologias. Ela fala que acredita na Bíblia, mas ela acha que tem gênero fluido. Ela diz que acredita na Bíblia e ela se diz feminista. O cara diz que é cristão, mas é um machista misógino. Aí não dá também, né, irmão? Não dá. Acho que mulher tem que ter alguma coisa para tapar a boca, e eu mando. Aqui eu vi um pastor recentemente falando que quem decide quem come lá em casa é eu. É o que eu mando, a minha mulher faz. Então são coisas que não dá, meus irmãos. Ou considerar a mulher incapaz. Não, irmãos, nós temos que ser, aqui nós somos igualitaristas nesse sentido. A mulher tem a mesma capacidade. Então nós temos que tomar muito cuidado. Assim como nós também temos mulheres que têm esse problema. Nós vemos mulheres que não querem ter filhos. Vai questionar para a pessoa: é pecado? Lógico que é pecado. Se você pode e você não tem, é pecado. Você contraria a lei natural e a lei de Deus. Por quê? Porque dos seus filhos são herança para Deus. Ou seja, cada filho que você faz é um presente para Deus, e ele é entregue para Deus. E quando é um filho da fé, que é um filho da aliança, ele já desde o seu nascimento, ele já é posto para Deus como primícia. E nós vamos ver isso mais futuramente também. Aí segue: estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Deus e para o Cordeiro. Vocês percebem, irmãos? Está vendo?
Esse é um contraste com os filhos de prostituição, que era entregue aos templos desde criança. Vocês perceberam? Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Deus e para o Cordeiro. Irmãos, até hoje na Índia, as crianças são compradas em templos para virarem prostitutas a partir de 3, 4 anos de idade. Eles vendem a criança para o templo e elas se tornam prostitutas cultuais, e muitas dessas meninas são estupradas até a morte. E às vezes elas vivem de prostituição, morrendo de velhice aos 30 anos, em condições subhumanas. Tem visita de 40 homens, 50 homens por dia. Então essas foram compradas para esses templos para fazer esse tipo de coisa. Não só meninas não, meninos também. Tanto meninas quanto meninas, meninos quanto meninas. Então você vê que estes foram dados como primícia para esse Deus deles, e elas sofrem esse tipo de coisa. Então, meus irmãos, isso vai ser muito claro nos finais desse capítulo aqui. Nós vamos ver isso. 5. Ele continua falando desses eleitos, desses salvos, tá? E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Talvez vocês estão pensando aí, nossa, então quer dizer que essas pessoas são perfeitas, porque na sua boca não achou engano. Então seja a palavra do crente sim, sim, não, não, porque saindo disse a procedência maligna. É verdade, é isso mesmo. Mas a palavra engano aqui, lembra que a besta tinha na sua boca o que? Nome de blasfêmias. E aqueles que seguem a besta, eles fazem o que? Enganam. E o que eles ensinam são o que? Engano. Então toda vez que um pastor ele sobe aqui no púlpito e ele não prega as escrituras, ele prega o Deus dele, não o Deus das escrituras. Quando ele vem aqui, o Deus dele é o dinheiro, ele só quer tirar o dinheiro das pessoas, ou ele quer só manipular as pessoas, ou ele quer ter as pessoas sobre a sua égide, sobre a tua mão, dominando a vida espiritual, física e financeira, usurpando dessas pessoas. Elas estão fazendo o quê? Está pregando engano. É possível você ser cristão, é possível você usar a Bíblia, é possível ser doutor, teólogo como eu sou, e ao mesmo tempo você só dizer engano. Liga a sua TV, rodem os canais de TV. A única coisa que você vai encontrar em cada daqueles cultos é só a pregação de engano. Então esses não fazem parte, tá, irmãos? Daquele dos 144 mil, tá? Por quê? Porque na boca deles acharam engano. Então na nossa boca não pode haver engano. A nossa palavra tem que ser sempre a palavra da verdade, a verdade do Evangelho, sempre buscando expor a verdade do Evangelho, para que as pessoas cresçam no Evangelho e sejam pessoas melhores a cada dia. Então, que não haja engano em nossas bocas, porque se nós, irmãos, tivermos engano na pregação do Evangelho, nós somos repreensíveis. E só se nós somos repreensíveis, nós receberemos o juízo e o julgamento daqueles que têm a marca da besta. Mas nós não somos assim, tá? Porque os 144 mil são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Agora nós vamos entrar na segunda parte, porque até então nós estamos falando só dos santos. Agora nós vamos preparar, agora o texto de Apocalipse, a partir do capítulo do verso 6 aqui, ele vai começar a falar agora, adivinha de quem? Daqueles que o Senhor vai exercer julgamento. Então, começando, verso 6: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. Meus amados, prestou atenção? Vocês prestaram atenção no verso 6? Um anjo foi voando do céu e ele tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. O que é mais estranho para mim é que aos anjos foi proibido pregar o Evangelho. Foi tirado dos anjos e dado a quem? Aos homens.
Então o livro de Apocalipse está errado aqui? Porque quem está com o evangelho aqui é quem? Um anjo. E aí, meus irmãos? O que a gente resolve agora? Se os anjos não podem pregar o evangelho? Irmãos, entendam que a palavra anjo na Bíblia nem sempre significa o que a gente tem em mente. Anjo, irmãos, é um mensageiro. Aquele que prega, ele é um anjo. Então, a palavra ângelo, no seu primeiro campo de interpretação, tá bom? A palavra anjo significa mensageiro. Depois a palavra anjo, ela vai ter uma conotação como seres espirituais. Mas a primeira palavra do campo semântico é mensageiro. Então nós somos mensageiros do evangelho. Só que aqui, irmãos, no verso 6, essa pregação do evangelho a toda a tribo, língua e nação e povo, aqui não é uma pregação salvífica, tá bom? É uma pregação de condenação. Porque, irmãos, as pessoas só veem o aspecto do evangelho como um aspecto salvífico. Só que nós esquecemos que o evangelho ele também é condenação. Porque através do evangelho, todo ser humano ele é indesculpável. Por causa do evangelho, pessoas acumulam culpas. Por causa do evangelho, tem pessoas que vão para o inferno, porque elas conhecem a verdade do evangelho e resolveu apostatar da fé e seguir os filhos da besta e seguir a besta. Eles ouviram, experimentaram e não quiseram. Então eles são imputáveis agora. Agora a culpa está sobre eles. Vocês estão entendendo? Agora é culposo, agora é doloso, há dolo em tudo que eles fazem. Por quê? Porque o evangelho deixou bem claro isso. E olha só, e olha o que estava dizendo, olha a mensagem desse evangelho que está no capítulo 7. Esse anjo dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Ou seja, é uma exortação. A mensagem aqui de juízo. Você sabe quem é que fez a mesma coisa? Noé. Noé em cima daquele pedaço de topo, avisando o tempo todo, 120 anos avisando: ó, o Senhor vai vir com juízo, ó, o Senhor vai vir com juízo, vai vir com juízo. O que ele estava pregando, irmãos? O evangelho. Mas qual é o evangelho que ele está pregando? O evangelho do juízo, da exortação e da condenação. O evangelho que salvava Moisés e a sua família é exatamente o mesmo evangelho que condenou o resto do mundo. Noé, isso. O evangelho que Noé pregou era o evangelho que salvou a família dele, mas é também o evangelho que condenou todo o restante da terra. A propósito, só salvou 8, né? O resto tudo morreu. Verso 8: e outro anjo seguiu dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Engraçado, peraí, irmãos, eu acho que tem alguma coisa errada com o apóstolo João. Eu acho que a comida que ele comeu não estava boa, porque ele disse: caiu a Babilônia. Gente, Babilônia caiu 400 anos antes de Cristo, com o rei Ciro, o grande rei persa lá. Quem destruiu a Babilônia foi o Império Persa. Depois vai vir um reino Medo-Persa, né? Mas foi Ciro que destruiu. Foi Ciro que destruiu Nabucodonosor, não foi? Agora vocês estão vendo que ele falou: caiu a Babilônia. Então nós entendemos que a Babilônia não é uma Babilônia real. Assim como todo o livro de Apocalipse ele fala através de símbolos,
O que a Babilônia representava, meus irmãos? Promiscuidade, poder, perversidade, luxúria, todo tipo de aberrações, tanto espirituais quanto sexuais, de todos os tipos. E o anjo gritou dizendo: caiu, caiu, caiu a Babilônia. Irmãos, vocês estão vendo? Isso chama-se anúncio profético. Ou seja, é uma coisa que foi falada no passado, mas que representa o futuro. A grande Babilônia, que é esse sistema comandado pelas duas bestas e por Satanás, ela vai cair. E ela vai cair através da pregação do Evangelho. E ela vai cair. E o que acontece aí? E aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira e da fornicação. Vocês estão vendo? Porque o próprio julgamento, ou seja, a ira aí, o próprio julgamento é o excesso e a perda da sua consciência. Porque aquele que bebe muito vinho, ele perde todo o sentido natural, todo o pudor, toda a classe. Qual o bêbado que tem moral? Qual é o bêbado que não se perverte? Então ele ainda fala ele fala, né? E da ira e da sua fornicação, porque geralmente o excesso de vinho estava sempre associado a algum tipo de fornicação ou prostituição. O excesso de vinho sempre gera problema. Vamos lá, nós citamos Noé. O que aconteceu por causa do excesso de vinho? O caboclo plantou uma videira, a primeira coisa que ele fez foi ficar bêbado com o vinho dela. Aí pronto, teve problema com o canto. Aí já começou por aí. As filhas de Ló achou que não tinha mais o que fazer, tinha morrido todo mundo da terra, achou que Deus não tinha destruído só Sodoma e Gomorra, achou que tinha destruído todo o homem da terra, foi lá e embebedou o pai. Aí teve quem? Os amonitas. Depois viraram grandes inimigos do povo de Deus. Mas enfim, ou seja, esse é o vinho da fornicação. É o excesso daquilo que destrói tudo que é moral, tudo que é bom. E Deus é um Deus moral. Verso 9. Então, irmãos, todos aqueles que são imorais, todos aqueles que se descontrolam, seja por uso de droga, qualquer coisa, fornicação, prostituição, ele representa a Babilônia e todo o seu sistema. É isso que nós vemos hoje. As músicas são pervertidas, os filmes são pervertidos, as mentes são pervertidas, o ensino é pervertido, as roupas são pervertidas, a cultura é pervertida. Irmãos, nós estamos na Babilônia. E muitos crentes estão mais com Babilônia dentro do coração do que o próprio mundo. Ou seja, bebeu desse vinho. Verso 9. E seguiu o terceiro anjo. Olha, irmão, já estamos no terceiro anjo já, tá? E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa e na sua mão direita, significa o quê? Ceder ao sistema, ou seja, ao sistema maligno, ao sistema babilônico. Também este beberá do vinho. Ele não vai só beber do vinho da prostituição, ele vai beber do vinho da ira de Deus. Que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Agora sim, vamos lá. E ele também, e este também, né? Este beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou. Irmãos, o que essa expressão está querendo dizer? Vão beber do vinho que se deitou. É isso aqui, ó. O copo está cheio, derramar. Ou seja, a taça será derramada.
Então, irmãos, o que eu estou dizendo? Isso aqui é um prelúdio para explicar que a ira de Deus, ou seja, as taças, as 7 taças que serão apresentadas nos próximos capítulos, aqui já está fazendo a introdução sobre ela. A taça literalmente significa o quê? Julgamento, ira de Deus derramado sobre mim. Tá bom? Só que esse vinho aqui, irmãos, ele não é misturado não, tá? Vai ser ira pura, ira santa. Aqui não é misturado com nada, é o próprio Deus, é Ele que vai se irar. E o que vai acontecer? E esses serão atormentados. Irmãos, entenda bem, esses que vão morrer no dia do juízo, do julgamento, deixa eu explicar uma coisa para vocês, eles não vão ficar dormindo lá. Aí quando vier o julgamento, veio o julgamento, aí Deus vai lá e mata a alma e o corpo dessa pessoa. Não, o texto de Apocalipse não fala isso. Ele fala que eles serão atormentados. Significa o quê? Que a consciência, o tormento não é físico, é mental. E ele parte ainda e com fogo e enxofre diante dos santos e anjos do Cordeiro. Agora, verso 11: e a fumaça do seu tormento sobe para onde? Para todo o sempre. Sabe essa história que adventista, mórmon e esses testemunhos de Jeová fala que não tem consciência depois da morte? São chamados de aniquilacionistas. Não, vai ser tudo aniquilado, vai ser tudo aniquilado. Ah não, porque essa palavra sempre, em eternidade, de eternidade, é só uma expressão. Não, aqui é literal. Aqui ó, sempre. Ou seja, aqueles que serão condenados pela ira de Deus vão sofrer eternamente. Irmãos, inferno é um local de eterno sofrimento. Pois não, irmã? Esse terceiro anjo aqui que clama a propósito, é um anjo mesmo do céu ou um anjo, igual foi falado aqui, aquele que... O mensageiro propriamente dito. Mensageiro, tipo aqui, como os santos que estão na terra Isso. ou como um mensageiro do céu, divinamente do céu. Mensageiro do céu. Aqui nós estamos falando do trono e do julgamento de Deus e o anjo. E nós vamos ver muito esse anjo aí nas 7 taças. Nós vamos ver. Parece que é o anjo mesmo aí, tá bom? O que acontece, irmãos? Ou seja, terá um pavor eterno e um sofrimento eterno. Ó, e não tem repouso nem de dia e nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Irmãos, não existe aniquilacionismo. O inferno é verdade e o inferno é terrível. Hoje, meu irmão, a mídia, a cultura e todos os livros e filmes, eles tendem a dizer que o inferno ou ele não é tão ruim, ou ele é rápido e vai acabar, ou ele não existe. A eternidade do inferno, meus irmãos, seria aquilo que atormentaria a essas mentes toda corrompida, mas o sistema maligno cegou o entendimento dessas pessoas. Tem gente que diz preferir o inferno do que o céu. Você vê, hoje nós temos até satanistas. Eu acho muito incoerente o que o satanismo prega, totalmente incoerente, entendeu? Por quê? Porque eles descobrem quem é Satanás através da Bíblia, e toda a representação que essa palavra Satanás significa está aqui na Bíblia, e ela tem sempre uma referência conotativa de algo ruim, algo terrível, inferno e tal. Então, para mim, alguém que adora Satanás já é uma contradição bíblica, já é uma contradição intelectual, pelo menos, porque é um ser declaradamente que só prega coisas ruins e só faz coisas ruins. Como que eu adoro? Então eu acho muito modinha esse negócio, tá bom? Eu acho contraditório chamar Satanás de Lúcifer quando não entender a palavra e o significado do nome Lúcifer. Sim, e isso que nós não estamos nem entrando nessa questão da própria palavra Satanás. A palavra Satanás é adversário. Você vai encontrar essa palavra em Números, vai ser a primeira vez que nós vamos encontrar essa palavra, justamente em Balaão.
Deus colocou um anjo por adversário. A palavra ali já é Satanás, tá? É Satana, da palavra Satanás, ou seja, o anjo que se colocou contra a mula de Balaão, ele é chamado de Satanás. Então ele é só um mensageiro. Esse Satanás, irmãos, essa palavra Satanás, ela vai sendo personificada, porque era só uma palavra. Sabe aquela palavra contra? Sabe, contrário? A gente fala assim, não, eu penso contrário de você. Então era só para definir uma palavra. Só que com o passar do tempo, com a mistura do período, irmãos, eu chamo assim, do período do segundo templo, que é o período onde que os israelitas tiveram muito contato com a religião persa, ou medo-persa, e eles começaram a associar espíritos malignos com essa palavra, Satanás. Aí começou a virar diabo, gabiruto, cão e tudo, e aquela palavra que só significava contrário, passou a ser um ser personificado. E esse ser foi ganhando dimensões cada vez mais, à medida em que ele foi misturando com outras culturas. Por exemplo, sinônimo de demônios aqui no Brasil é o que? Exu Caveira, Pombagira. Não, irmãos. Se você conhecesse a cultura afro, vocês vão perceber que essas entidades são fenômenos da natureza, são fenômenos naturais. Só que por causa dessa ideia de demônio, elas começaram a ser personificadas, ou seja, ter uma persona, ter uma característica de pessoa. Aí elas começaram a incorporar em terreiros, que até em 1927 não acontecia isso, não tinham nomes, não era chamado por esses nomes que nós conhecemos na cultura brasileira, e pior ainda, começaram a ganhar notoriedade dentro dessas igrejas pentecostais e neopentecostais loucas, e quando se incorpora lá, ele tem aquelas mesmas dimensões em terreiros africanos, e chegam ali, essas pessoas começam, eu sou fulano, eu sou Betano, eu sou não sei o que Caveira, eu sou Dragão, não sei o que e tal, não é. Meu irmão, deu nome, rodou e fez palhaçada, não é demônio mais. É sugestão hipnótica, é alguma coisa. Por quê? Porque demônios não têm esses nomes. Por quê? Porque eles não se manifestam dessa forma. Então você vai ver que isso é uma construção com o passar do tempo. Inclusive é uma das minhas teses de filosofia da religião, em que eu comentei sobre a personificação do diabo na história. Aí eu contei desde lá de trás até o conceito hoje brasileiro. E provavelmente vai dar aí também um material para a minha tese de mestrado também. Então vamos que vamos. O que acontece, meus irmãos? Nós temos que entender que as coisas devem estar onde devem estar. Tá bom? Então vamos lá, seguindo. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Quem são esses? Quem são os pacientes? Quem são aqueles que perseveram? São aqueles que receberam a marca de Deus. Esses perseveram. Por quê? Porque eles não se contaminam com essas coisas de Babilônia. E eles não recebem sobre eles o vinho da ira de Deus. A ira de Deus não está sobre esse povo. A ira de Deus está sobre aqueles que têm a marca da besta. Verso 13: E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Misericórdia, meu Deus. Olha só, ele está chamando de mais que feliz, mais que alegre, são esses que morrem no Senhor agora, nesse período que a Babilônia está caindo, porque quando vier a ira, a taça de Deus vai ser ruim para os crentes que vão estar na terra, porque a ira de Deus virá, e não tem jeito, irmãos, vai ser sobre a terra. Então aqueles crentes que estiverem aqui também sofrerão. Então, bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor. Então aqui fala desde aqueles que estão morrendo para o Senhor no sentido de conversão, que morrem e ressuscitam para Deus, como aqueles que literalmente morreram já estão no Senhor. Essa citação para
dando uma citação para a grande tribulação. Para a grande tribulação, para a grande ira do Senhor que virá. Porque até agora nós estamos falando de quê, irmãos? Agora Deus vai derramar a ira, vai derramar a taça, e agora o negócio vai pegar. E a ira é o que? Sem mistura. A taça que vai ser derrubada é sem mistura, é ira pura. Por isso que nós vamos ler alguns textos de Apocalipse que Deus vai abreviar a tribulação por causa dos santos. Por causa de quê? Porque senão nem os santos, irmãos, nem os eleitos conseguiriam. Então vai ter que abreviar. Então a grande tribulação já é a ira de Deus? É a ira de Deus. A grande tribulação já é a ira de Deus, é o julgamento e ao mesmo tempo é a perseguição do ímpio. Gente, nós vivemos no mesmo mundo, entre ímpios e entre santos. Por isso que nós perseveramos. Foi respondido, minha irmã? Ou mais ou menos? Porque, irmãos, nós somos tribulacionistas. Nós não acreditamos que haverá um arrebatamento. Por quê? Porque o texto está dizendo que não. Feliz é aqueles que já morreram, meu filho. Bem-aventurado aqueles que já morreram. Porque aqueles que são santos e vão ficar aqui, é só tiro, granada e bomba. O negócio não vai ser fácil, não. Então, bem-aventurados que já morreram. Porque o negócio não vai ser fácil, não. Isso mesmo, isso. 14. Agora começa a descrição de novo do céu. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa. Significa então que o Filho do Homem governa. E ele governa da onde? Do trono celeste. E no trono ele julga quem? Os vivos e os mortos. Tá bom? E ele tinha uma coroa de ouro. Significa que aquele que tem poder para julgar é aquele que batalhou e saiu vitorioso. Quem é esse? Essa é a descrição de Cristo Jesus. E ele tinha na sua mão o quê? Uma foice aguda. O que é uma foice aguda, irmãos? É uma sentença de morte. E o que acontece agora? No verso 15: e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Ou seja, nós já lemos, irmãos, várias vezes nesse texto, que Deus ele não veio julgar a terra por causa de quê? Irmã Graça, por que Deus ainda não veio para julgar a terra? Porque não completou ainda o número de santos. Porque Deus tem um número de pessoas que Ele vai alcançar. Ele tem um número de salvos. Isso significa o quê? Predestinou muitos eleitos, muitos. E enquanto não cumprir esse número, Ele não vem com o juízo final. Só que agora, o que um anjo está falando para Cristo? Já chegou, já está na hora da ceifa, já completou o número daquele que nós vamos escolher. Então vem o juízo. Vocês estão vendo aqui que tem um anjo dando ordem para Cristo? Vocês perceberam que coisa estranha? Tem um anjo aqui dando ordem para Cristo. E ele saiu do templo e foi lá dar ordem para o anjo. Foi dar ordem para Cristo. Irmãos, é que você não está entendendo. É o próprio Deus dando diretrizes para o Filho para ele julgar. É a Trindade trabalhando. Então o que acontece? Agora o Senhor na sua nuvem, Ele está prefigurando o quê? A sua volta, já está no momento da volta. Não é isso? Não é isso que o livro de Tessalonicenses fala? Que Ele vai vir nas nuvens? Não foi isso que o próprio
anjo falou que quando Cristo subiu, ele falou: vocês estão vendo aquele que subiu na nuvem? É o mesmo que vai descer, ele vai descer na nuvem também. Ou seja, apontando para o quê? O momento da volta de Cristo. Cristo está voltando aqui, entende? E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a foice à terra, e a terra foi cegada. Ou seja, Cristo vem recolher os seus santos. Lembra que está em Tessalonicenses de novo? Que naquele dia, em som de alarido da trombeta, o Senhor ele vai recolher os mortos primeiramente, e em seguida, imediatamente, os que estão vivos serão arrebatados. Entendeu? É isso. Está aí. É exatamente isso. Só está definindo o que está lá. 17. E saiu do templo que está no céu outro anjo. Olha o quarto anjo aí. O qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo. Irmãos, o que isso significa? Que esse era o anjo vingador. Porque o fogo significa o que, meus irmãos? No contexto bíblico, julgamento. Então esse anjo aí, ele já tem a foice aí, e ele tem um poder sobre o fogo. E clamou grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança sua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. Vocês vão ver agora o que isso significa. Irmãos, para que se pegava a uva nessa época? O verso 19 vai explicar. E o anjo lançou a sua foice à terra, vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Ou seja, então nós temos aqui os anjos, um que vindima para levar para onde? Para o céu. E o outro vindima para quê? Jogar no lagar da terra. E o que se faz com a uva no lagar? Pisa. O que aparenta é que o cristão, o salvo, selado, parece que ele já está sendo pisado em terra, né? Porque toda a tribulação, tudo isso que ele passa na terra, mas ele só é recolhido e levado. Ele só é recolhido e levado, ele é maduro. O crente, ele é maduro, ele é recolhido como uva e ele é levado diretamente para Deus. Agora os da terra, eles são levados para o lagar. Então lagar aqui significa ser pisado por Deus. E vai ganhar uma conotação pior agora nos versos que nós vamos ler. E essa palavra que o anjo lançou a foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, a terra repetida duas vezes, está querendo dizer, irmãos, o quê? Que tem uma relação com aqueles que adoram a besta, com aqueles que são terrenos, aqueles que não pensam nada sobre Deus, e eles são atirados no grande lagar da ira de Deus. Se vocês abrirem Joel, capítulo 3, do verso 11 a 14, está escrito assim. Irmãos, esse texto é uma cópia do texto de Joel, só que Joel vai explicar, né? Joel vai um pouquinho além. Só que para João aqui, ele está citando Joel no capítulo 3 aqui, sabendo que os seus leitores sabem exatamente do texto que ele está falando. Olha só o que está escrito em Joel, capítulo 3, verso 11 a 14. E tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha e ajuntai-vos. Vinde todos os gentios em redor, congregai-vos, ó Senhor, fazes descer ali os teus fortes, suscitem os gentios e subam o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice
já está madura a seara, vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Vamos lá, isso vai ficar pior. Irmãos, olha só, tem um outro texto também que a gente poderia ler aqui, que vai explicar muita coisa. Cadê aqui outro texto que fica bem legal aqui para você explicar? Isaías 63, do verso 1 ao verso 6, está escrito assim: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas, este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como a daqueles que pisam o lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. Eu os pisei na minha ira, eu esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e eu manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança está no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, porque isso o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteste. E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Essa é a promessa de Deus. Olha só, esse texto de Isaías está falando da condenação do próprio Israel, mas agora ela está falando de um povo que se corrompe. Ou seja, a pergunta é: por que sua veste está toda vermelha e salpicada de sangue? É porque eu pisei os meus inimigos no lagar. Era o que acontecia, né? Quando se pisava ao lagar e a uva estava muito madura, o que acontecia? Espirrava na própria roupa. Era a expressão de Deus esmagando os seus inimigos. É isso que nós encontramos aqui, irmãos, no capítulo 19. A ira do Senhor, Deus juntou esse povo iníquo da terra, colocou no lagar, e Ele vai esmagar, Ele vai pisotear ao ponto de espirrar sangue para tudo que é lugar. A imagem é essa, o sangue da uva sendo esmigalhado. É assim que Ele vai fazer com os inimigos. O verso 19: o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha, e as tirou no grande lagar da ira de Deus. E o verso 20 vai fechar. E o que o verso 20 vai falar? E o lagar foi pisado fora da cidade. Por que, irmãos? Porque a cidade vinda do céu, ela vai vir com seus santos e com o Senhor. E os inimigos vão ser pisados aonde? Na cidade santa? Não, a cidade santa vem de Jerusalém, vem do céu. Ele vai pisar fora da cidade, ou seja, aqueles que estão fora da cidade. Ele vai destruir todos os inimigos, como escabelo dos seus pés. Ele vai esmigalhar como uvas maduras. E olha só, e o lagar foi pisado fora da cidade, e o sangue do lagar subiu até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Vamos lá, vamos explicar esse negócio antes da gente encerrar. Quanto? 1.600 quilômetros? Está quantos quilômetros aí? 185? Quanto? 300 quilômetros, né? Essa aí é uma tradução que já fez
ela já fez mais ou menos o que significa essa medida, tá bom? Irmãos, primeiro, o sangue foi até os freios do cavalo. Se você for ver isso literalmente, meu irmão, já imaginou? Os inimigos de Deus foi pisado por Deus, a quantidade era tão grande que o sangue chegou até a altura dos freios dos cavalos, ou seja, até essa altura aqui, ó. É um rio de sangue. Irmãos, essa era uma expressão de guerra muito comum usada no primeiro século. Quando a guerra era muito sanguinária e a morte era muito grande, aí quando perguntavam como é que foi a guerra, falou, ó, o sangue foi até os peitos do cavalo ou até os freios da boca do cavalo. Ou seja, o negócio foi louco. Ou seja, foi uma guerra muito forte. Agora, só para explicar, com a medida de curiosidade, o espaço foi de 1.600 estádios. Irmãos, cada estádio é uma medida de 185 metros. Então, cada estádio é uma medida de 185 metros. O que isso significa? Irmãos, não sabemos exatamente o que isso significa. Está falando que a guerra é tão grande, é tão imensa, tá bom? Que ela chegava até o estádio e ela se prolongaria por um espaço enorme. Irmãos, provavelmente eu tenho duas teses a respeito do que significa esse negócio aí. Primeiro, é a extensão de toda a Palestina. Se você pegar os 185, os 1.600 estádios, é isso que está aí? Mas é 1.600 estádios, né? Se você for, cadê? Quantos estádios? 1.600 estágios. Se você multiplicar esse número por 185 metros, você vai ver toda a extensão em quilômetros, que é 300 e... É só 300 quilômetros. Então, aproximadamente 300 quilômetros. Isso significa, irmãos, todo o percurso da Palestina, de Jerusalém até o final da Palestina. Seria mais ou menos aquela distância todinha hoje do povo árabe, a Palestina inteira que o povo está brigando, tá? O sangue seria derramado por esse lugar inteirinho na altura do cavalo. Ou seja, seria algo assim absurdo. Mas esse número muito literal também é complicado, porque a gente vê que números geralmente aqui não são tão literais. Mas, irmãos, mesmo sendo um livro simbólico, eu ainda acredito que seja mais literal, que esteja falando sobre toda a região da Palestina, tá bom? E a segunda hipótese, irmãos, é aquela hipótese da gematria, ou como é que chama? Da sipsofilia, esqueci até o nome agora, tá? É o tipo de gematria também, aquela relação numérica que é feita com letras e números e tal, que eles tentam tirar símbolos de números. É provável também. Por quê, irmãos? Porque se você for usar o simbolismo, tanto o número 4 quanto o número 10, eles representam a totalidade, os 4 seres. O 10 representa uma totalidade e tal. E quando você eleva um número, ou seja, multiplica esse número por ele mesmo, aí, por exemplo, os 10 mandamentos, você vai ver que os 40 dias no deserto, aí o que vai acontecer, meus irmãos? Se você fizer esse tipo de cálculo, por exemplo, se você elevar 4 vezes 4 vezes 10 vezes 10, você vai chegar ao número de 1.600. Então, esses 1.600 estádios aí. Então, pode ser também uma representação numérica. Mas eu só acho, irmãos, que isso é só um recurso linguístico para falar que toda aquela região vai ser pisada daquela Palestina conhecida e que o sangue viria até os peitos de cavalo, ou seja, seria um período de vingança do Senhor tão absurdo que todos os povos e os descendentes deles viriam estes acontecimentos. Então nós encerramos também o capítulo 14 de hoje. Mais alguma dúvida, meus irmãos, para nós encerrarmos essa noite? Então, irmãos, esse texto é um prelúdio
para as taças que virão. Tá? Então agora o nosso próximo capítulo é o capítulo 15, tá bom? Onde nós vamos ver os últimos sinais de Deus, para que nós começamos no capítulo 16 a ver de novo a recontagem de tudo, agora começando pela perspectiva da ira de Deus. Irmãos, trombeta são sinais de juízo, que a gente ainda está nas trombetas, meus amados. Estamos na sexta trombeta ainda, entre a sexta e a sétima trombeta, que a sétima trombeta abre a primeira taça. Então nós estamos num prelúdio. Esses capítulos inteiros é só para explicar a advertência de Deus ao seu povo, ou seja, trombeta é para anúncio de quê? De guerra. Então esses capítulos inteiros é só para anunciar que vai haver uma guerra. Ou seja, a partir do capítulo 16 vai entrar a guerra propriamente dita. Por quê? Porque a pura e destilada ira de Deus sobre o povo inimigo. É isso que vai acontecer. Vamos colocar de pé? Vamos agradecer a Deus por mais uma vez estarmos expondo as Escrituras, e que Deus ele possa estar nos abençoando e enchendo da graça e da misericórdia dele. Amém? Pai Santo, Pai bendito, na Tua presença nos colocamos mais uma vez. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui aprendendo da Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos colocado, Senhor Jesus, como arautos do Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a cada dia mais aprendermos, Senhor Jesus, da Tua palavra. Pai, ajuda-nos a viver uma vida santa e digna daquilo que confessamos aqui, Pai. Abençoe todos quantos, Senhor Jesus, vão ouvir essa mensagem, que vão aprender desse texto, que o Senhor venha convencê-los através do Espírito Santo, para que eles tenham uma vida achegada a Ti, Senhor Jesus. Peço que o Senhor abençoe o povo da Tua igreja, o povo da Tua igreja universal, Tua igreja invisível. Dispersa-os em paz, leve em segurança para os seus lares, Senhor. Encha de graça e misericórdia. Tudo isso nós agradecemos e pedimos nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Está encerrado o culto de ensinamento nesta noite.